Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aproveitar para tratar aqui da segunda aula de Direito Civil da turma da manhã do curso preparatório para a OAB. No final do ano agora de 2005, os alunos vão fazer a prova e nós estamos aqui dando uma preparação para eles dentro da modalidade do estágio de docência da FUMEC. Hoje nós vamos tratar aqui dos contratos em espécie. E primeiramente é muito importante, nós vamos fazer o estudo teórico e depois vamos resolver os exercícios específicos do 41º exame da OAB, que inclusive está aqui comigo. Nós vamos resolver esses exercícios juntos para que vocês aprendam da melhor maneira. Dessa forma, unindo teoria e prática. Meus queridos, contratos em espécie. Os contratos em espécie, eles vão representar a prática da teoria geral dos contratos. E para isso, eles possuem princípios e fundamentos com finalidades distintas. O contrato de doação, o contrato de mútuo, o contrato de compra e venda, o contrato de comodato, o contrato de locação, todos eles são exemplos de contratos em espécie. E nós vamos abarcar cada um desses contratos. Por isso, já tome nota, já anote aquilo que você considerar mais importante dessa aula, para que você memorize com cada vez mais facilidade a nossa matéria. O primeiro contrato a ser tratado vai ser o de compra e venda. Ele vai ser disciplinado dos artigos 481 ao 532 do Código Civil. Trata-se de um contrato bilateral, oneroso, comutativo e consensual, em que as duas partes concordam com o contrato, em que uma parte vai se obrigar a transferir um valor e vai se obrigar a transferir o domínio daquela determinada coisa, e a outra parte vai pagar um determinado valor em dinheiro. Essa transferência da propriedade nos bens móveis, ela ocorre com a chamada tradição, enquanto no bens imóveis, nós vamos ter a exigência do registro no cartório de imóveis. Essa compra, ela pode ser a prazo ou à vista, com cláusulas resolutivas ou expressas ou tácitas. Ela pode conter arras, que é um sinal. Essa pode conter cláusulas de retrovenda, pode ter cláusulas de venda de coisa futura e várias outras particularidades que vão estar previstas dentro do Código Civil. Mas é muito importante compreender que a posse pode ser transmitida antes da propriedade, gerando direito e obrigações antecipadas. E aqui, geralmente, pessoal, nos contratos de compra e venda, a gente vê muito isso nas questões também que envolvem os direitos reais, o direito imobiliário, e uma diferença clássica entre aquilo que nós chamamos de posse e propriedade. Vejam bem, a pessoa que tem um imóvel alugado, ela tem a posse desse imóvel, ela pode usar, dispor desse bem, mas ela não tem a propriedade. A propriedade, ela só passa a existir quando nós temos o registro desse imóvel feito no cartório de registro de imóveis. Então, a partir do momento que esse imóvel está registrado, aí sim nós temos aquilo que nós chamamos de propriedade do imóvel. Outro contrato bastante relevante é o contrato de doação, que vai estar disciplinado nos artigos 538 ao 564. Aproveitem para acompanhar essa aula junto com o Vademecum. Esse contrato é um contrato unilateral, um contrato gratuito e geralmente formal, pelo qual uma pessoa transfere para outra bens ou vantagens do seu patrimônio, sem exigir dessa forma nenhum tipo de contraprestação. Ainda que ele seja gratuito, ou seja, a pessoa transfere para outra um determinado bem, um determinado
uma determinada vantagem do seu patrimônio e ela não cobra nenhum tipo de contraprestação. Isso é a chamada doação. Ainda que seja gratuita, a doação ela pode conter encargos. É importante vocês saberem disso. Cláusulas de reversão e até mesmo hipóteses de revogação por ingratidão ou inexecução dos encargos. Então, um pai que doa um imóvel para o filho, se acontecer algumas das hipóteses da revogação, um dos motivos pode ser a revogação por ingratidão. Um outro exemplo de contrato em espécie muito utilizado é o contrato de locação. Ele vai estar regulado na lei do inquilinato, uma lei importante para vocês estudarem, cai bastante na prova da OAB, a lei 8.245 de 1991. No caso de imóveis urbanos, esse é um contrato bilateral, oneroso, comutativo e consensual. Uma das partes se obriga a ceder o uso e o gozo de um bem e a outra parte, em contrapartida, ela tem que ser remunerada, né? Ela tem que remunerar. Então, eu vou ceder o uso do bem e aquela pessoa vai ter que me remunerar, ou seja, mediante remuneração, diferentemente da doação, que não vai haver essa contraprestação, não vai haver essa remuneração. Embora ele seja regulado pela legislação especial, aplica-se de forma supletiva o Código Civil nas partes omissas. Então, geralmente, o Código Civil ele vem a ser aplicado de forma supletiva sempre que outros códigos não ou forem omissos quanto a determinado tema. É o que acontece aqui no caso da locação. No caso do contrato de comodato, a parte ela entrega gratuitamente a coisa fungível para que o comodatário a utiliza e apenas a devolva. Então, o comodatário ele vai utilizar aquela coisa fungível e depois vai devolver. É um contrato unilateral e não é oneroso, é um contrato, portanto, gratuito, real. E não admite cláusulas que obriguem o comodatário a pagar a contraprestação. Não existe contraprestação no contrato de comodato, perfeito? Já o mútuo é um contrato de empréstimo de coisas fungíveis. Geralmente o mútuo ele vai ocorrer no que nós chamamos de dinheiro, tá? E o mutuário vai adquirir a propriedade do bem e deve restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Por ser oneroso, ele admite a estipulação de juros, respeitados os limites legais. A partir do momento da entrega, opera-se a transferência da propriedade. Temos também o contrato de prestação de serviço, que vai estar regulado nos artigos 593 a 609 do Código Civil e vai obrigar uma das partes a realizar atividade ilícita para a outra. Então, uma parte vai ser obrigada a realizar uma determinada atividade legal, lícita, para a outra parte, mediante uma remuneração. Então, o contrato de prestação de serviços, por exemplo, ele vai ser um contrato bilateral, oneroso, e vai ser aplicável subsidiariamente aos contratos de trabalho e de terceirização. Exige, portanto, uma capacidade técnica do prestador e respeito à finalidade ajustada. A empreitada, por sua vez, ela vai ser um contrato de prestação de obra, em que uma das partes se compromete a devolver, tá? Em que uma das partes se compromete a devolver a realizar determinada obra. Essa parte ela se compromete a realizar a obra mediante um pagamento. Então, na empreitada, nós temos um contrato de prestação de obra em que uma das partes se compromete a realizar determinada obra mediante o pagamento. Então, você quer determinada realização de obra, né? Uma das partes vai se comprometer a realizar essa obra, mas tem que haver a remuneração.
Pode ser por preço global ou pode ser por realização de tarefa. E vai se distinguir do contrato de prestação de serviço pelo resultado. Na empreitada, o objeto do contrato é a entrega da obra finalizada e não apenas o esforço. Então, na empreitada tem que haver a entrega de uma obra, a realização de uma obra, ok? O estudo do tema dos contratos, ele é muito relevante para a prova da OAB, tá, pessoal? Por quê? Porque integra a espécie, a parte especial do direito civil, e ele é realmente muito importante. A partir do momento que vocês têm essa compreensão das modalidades contratuais no Código Civil, você permite para o futuro advogado, aquele que está fazendo a prova da OAB, ele ter uma orientação jurídica para os seus clientes, né? No meu caso, eu sou advogado. Hoje mesmo eu atendi no escritório um cliente que estava com um problema que envolvia contratos e obrigações, que foi a matéria da primeira aula que nós tivemos. Então está envolvendo o contrato e está envolvendo obrigações, tá? A partir de então, você vai elaborar os instrumentos contratuais, identificar a nulidade, os vícios e a obrigação decorrente dessas avenças. Por isso que essa matéria cai muito dentro da prova da OAB, porque ela é muito necessária para o advogado. E dentro disso, nós temos uma estrutura legal em que os contratos em espécie estarão regulamentados pelo artigo 481 do Código Civil. Marquem esse artigo com marca-texto no vade-mecum de vocês, 481. Sendo que o contrato de compra e venda é o primeiro desses contratos. E cada figura contratual apresenta certas peculiaridades quanto à forma, o objeto, as obrigações e a extinção desse contrato. Tá ok, pessoal? Então, tenham noções disso, porque isso daqui é muito importante para a prova de vocês, tá? E aqui, além de cada uma desses dados que eu estou passando para vocês referente à questão dos contratos em espécie, vamos verificar agora algumas questões da prova, da 41ª prova da OAB, tá? Que vão envolver a questão dos contratos. Por exemplo, a questão 37 da prova de vocês. Vamos ler aqui a questão 37 da prova de vocês. Lúcia, após negociações, concordou em vender para Cristina um imóvel no valor de R$500 mil. Diante disso, as partes celebraram um contrato definitivo de compra e venda, prevendo o objeto do contrato, o imóvel, o preço de R$500 mil, a forma de pagamento e outras estipulações de caráter acessório. O contrato foi firmado por meio de instrumento particular. Considerando essas informações sobre o contrato celebrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. É anulável, pois a escritura pública é essencial à sua validade. Letra B. É nulo, pois contém vício de consentimento consistente em erro. Letra C. É plenamente válido, produzindo integralmente os seus efeitos, uma vez que a compra e venda definitiva tem como elementos essenciais a coisa, o preço e o consenso das partes. E letra D. É nulo, porque a compra e venda definitiva deveria ter sido celebrada mediante escritura pública, mas é possível sua conversão em contrato preliminar de compra e venda, o que pode ser feito mediante instrumento particular. Nesse momento, você pode travar esse vídeo, pausar esse vídeo, para você tentar resolver essa questão primeiro. Pega a sua 41ª prova e tenta resolver essa questão sozinho. A questão 37, tá ok? Bom, espero que você já tenha resolvido. E nessa questão, nós vamos verificar cada uma das questões agora
para ver se vocês entenderam a matéria. Na letra A, fala que é anulável, pois a escritura pública é essencial à sua validade. A letra A, ela está incorreta, porque a escritura pública, ela é requisito de validade para a compra e venda de um imóvel de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Portanto, o contrato não é válido. Assim, ele não é só anulável, ele é nulo. Ele é totalmente nulo, nos termos do artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil vai nos dizer que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia dos direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E aqui eu vou explicar para vocês daqui a pouco essa diferença entre o negócio jurídico nulo e o negócio jurídico anulável. Nesse caso aqui, a escritura pública ela é essencial, portanto, não é anulável, é totalmente nulo. A alternativa B está falando, é nulo, pois contém vício de consentimento consistente em erro. A letra B está incorreta. Por quê? Porque o contrato é nulo, pois não foram cumpridos os requisitos de forma que exige o contrato de compra e venda seja feito por escritura pública. O enunciado, em contrapartida, não menciona nenhuma situação que nos leve a acreditar que há erro, ignorância, dolo, coação, lesão ou estado de direito nos termos do artigo 108 do Código Civil. Portanto, o artigo 108 vai dizer: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, a transferência, a modificação ou a renúncia dos direitos reais sobre os imóveis de valor superior a 30 vezes o valor do salário mínimo. Então, nesse caso aqui, o contrato é nulo, o contrato de fato é nulo. Por quê? Porque não foram cumpridos os requisitos de forma que exige o contrato de compra e venda, que seja feito por escritura pública no caso. Mas o contrato é nulo não por causa de negócio, de questão de vício de consentimento, porque a questão em si não fala de nada dessa questão que envolve vício de consentimento em erro. Letra C. É plenamente válido, produzindo integralmente os seus efeitos, uma vez que a compra e venda definitiva tem como elementos a coisa, o preço e o consenso das partes. A alternativa C, ela está incorreta também. Por quê? A escritura pública, ela é requisito de validade para a compra e venda do imóvel de valor superior a 30 vezes o valor do salário mínimo. Portanto, o contrato, ele não é válido nos termos do artigo 108 do Código Civil. Vejam bem, aqui, para que exista de fato a passagem do imóvel, tem que haver a escritura pública. E se a escritura pública é um requisito de validade, então esse contrato não é plenamente válido, porque não tem a escritura, perfeito? E ele não produz integralmente os seus efeitos, também pelo mesmo motivo. Não tem escritura, então ele é inválido. E a letra D é a alternativa correta. Por quê? O contrato é nulo, porque a compra e venda definitiva deveria ter sido celebrada mediante escritura pública. Exatamente. Mas é possível a sua conversão em contrato preliminar de compra e venda, que pode ser feito mediante instrumento particular. Exatamente isso. O contrato é nulo, pois escritura pública é requisito de validade. Porém, é possível sua conversão em contrato preliminar de compra e venda, o que pode ser feito mediante instrumento particular, que está previsto no artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando
o fim que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. E aqui nós entramos naquela questão que eu prometi para vocês que eu iria explicar. O negócio jurídico nulo e o negócio jurídico anulável. O negócio jurídico nulo, ele é aquele que nasce com um vício grave, que afronta norma de ordem pública, tornando inexistente no mundo jurídico para efeitos práticos. A nulidade, portanto, é considerada absoluta. Então, o negócio jurídico, ele já nasce com vício grave. Ele afronta de maneira frontal a ordem pública. Ou seja, a nulidade é total, é absoluta. E quais são as consequências do negócio jurídico nulo? Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, independente da provocação da parte, artigo 168 do Código Civil, não convalesce com o tempo, ou seja, não se torna válido mesmo que o tempo passe, não admite confirmação, pois a sua origem já é viciada de forma insanável, e qualquer interessado do Ministério Público ou membro do Ministério Público pode alegar a nulidade, tá? Por exemplo, exemplos lá no artigo 166 do Código Civil. Um objeto ilícito, impossível ou indeterminado. A ausência de forma exigida na lei, como por exemplo no caso da questão 40, compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos, feita sem escritura pública. O imóvel acima de 30 salários mínimos, ele tem que ter escritura pública, guardem isso. E o agente absolutamente incapaz. Se o agente for absolutamente incapaz, esse contrato, esse negócio jurídico também é nulo. Agora, o negócio jurídico anulável. O negócio jurídico anulável é aquele que, embora aparentemente válido, possui um vício mais leve, que vai tornar ele ineficaz, mas passível de convalidação. As consequências são: a anulabilidade ela deve ser alegada pela parte interessada, pois o juiz não pode decretar ela de ofício. Ela convalesce com o tempo, ou seja, se não for ajuizada uma ação dentro de 4 anos para falar que existe ali um negócio jurídico anulável, ele passa a ter validade. Isso está no artigo 178 do Código Civil. Ele pode ser confirmado pelas partes, desde que cessado o vício, exemplo, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, vício de consentimento, e também pode ser constatada a incapacidade relativa do agente. Então, o negócio jurídico anulável, ele é mais light. Em determinados casos, ele pode ser aceito, cumprindo determinados requisitos que eu citei aqui. Já o negócio jurídico nulo, não. Ele é absolutamente nulo, ele é totalmente nulo. Perfeito? Então, compreendam essas diferenças e entendam a importância dos contratos em espécie, porque isso faz toda a diferença para que vocês compreendam de forma essencial essa questão. Vamos agora para a questão, nossa próxima questão aqui. Vamos agora a outra questão que trata de contratos. Ela vai estar aqui presente na questão do Aloysio. A questão do Aloysio é a questão 41, tá? E essa questão aqui vai envolver contrato de empréstimo, contrato de fiança. Aloysio concedeu um empréstimo a Fábio. E como garantia do empréstimo, Letícia concedeu a Aloysio fiança, renunciando ao benefício de ordem.
Pessoal, vocês sabem o que é benefício de ordem? Vocês precisam saber esses conceitos. O que é fiança, o que é benefício de ordem, para que vocês consigam compreender essa questão aqui. Considerando essa hipótese, assinale a afirmativa correta. Letra A. Letícia só pode conceder a Aloísio a fiança se houver o consentimento de Fábio. Letra B. Se houver convenção expressa das partes, a fiança concedida por Letícia pode ser de valor superior à dívida de Fábio. Letra C. Caso o empréstimo tenha sido verbal, a fiança poderá sê-lo, pois, sendo contrato acessório, sua forma segue a do principal. E letra D. Ao renunciar aos benefícios de ordem, Letícia não poderá alegar que primeiro sejam executados os bens de Fábio. Pessoal, vamos analisar questão por questão. A alternativa A, ela está incorreta. Por quê? A alternativa A, Letícia só pode conceder a Aloísio a fiança se houver consentimento de Fábio. A lei, ela não prevê esse consentimento. A lei, ela não prevê que seja obrigatório o consentimento do devedor. E isso está lá no artigo, anotem aí, marquem com marca-texto, artigo 820 do Código Civil. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor, ou contra a sua vontade. Se você precisar de um fiador, o devedor não tem que te autorizar, não. Tá ok? Guardem isso. Você pode fazer um contrato de fiança, pode ter um fiador e não necessariamente o devedor tem que autorizar. A letra B. Se houver convenção expressa das partes, a fiança pode ser concedida por Letícia por ser de valor superior à dívida de Fábio. A alternativa B também está incorreta, pessoal. A fiança não pode ser superior ao valor da dívida que assegura, nos termos do artigo 823 do Código Civil. O artigo 823 vai dizer que a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Obviamente, né? O fiador ele não pode ser cobrado além daquilo que está previsto na dívida. Então, a fiança concedida por Letícia pode ser de valor superior à dívida de Fábio. Jamais. Não pode. Então, letra B está errada. É somente até o limite da dívida de Fábio. Letra C. Caso o empréstimo tenha sido verbal, a fiança poderá sê-lo, pois, sendo contrato acessório, sua forma segue a do principal. Letra C está incorreta. A fiança não pode ser convencionada verbalmente. Apesar de existir contrato verbal, a fiança não. Para a fiança não vale isso. Isso está no artigo 819 do Código Civil, que vai nos dizer que a fiança vai se dar por escrito. Fiança só ocorre por escrito. Fiança só ocorre por escrito e não admite interpretação extensiva. A letra B, portanto, é a correta. Ao renunciar ao benefício de ordem, Letícia não poderá alegar que primeiro sejam executados os bens de Fábio. Por que está correta? Porque o benefício de ordem é o direito do fiador, ao ser demandado judicialmente pelo pagamento da dívida que garantiu por meio da fiança, de exigir do credor que primeiro se persigam os bens do devedor principal, para que depois se persigam os bens do fiador. É o mais justo, né, pessoal? Se o devedor, né, não paga a sua dívida, primeiro ele tem que ser executado. Se não acharem nada, aí sim você pode executar o fiador. Aí sim você pode entrar com uma ação de cobrança contra o fiador e etc. Esse é o chamado benefício de ordem e está previsto no artigo 827, onde vai nos dizer que o fiador demandado pelo pagamento
da dívida tem o direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiros executados os bens do devedor. Já o artigo 828 vai nos dizer, no artigo 828 do Código Civil, não aproveita este benefício ao fiador se ele renunciou expressamente. Se o fiador tiver renunciado ao benefício de ordem, essa regra não é aplicável, ok? Então essa regra passa a não ser aplicável. Pessoal, quanto a essas questões, vamos explicar um pouco melhor a parte teórica, perfeito? Vamos lá, no que diz respeito à parte teórica. A fiança, ela é um contrato pelo qual a pessoa do fiador garante ao credor o cumprimento de uma obrigação assumida por outra pessoa, sem se subrogar no crédito. Então, por exemplo, eu aluguei um imóvel para Paulo e Paulo constitui como fiador Paulo Meira. Logo, se o credor, se o devedor não realizar essa obrigação de pagamento do aluguel, ela pode ser assumida por outra pessoa. E essa outra pessoa será o fiador. Perfeito? Então, a natureza jurídica do contrato de fiança, ela vai ser um contrato unilateral, gratuito, acessório, ou seja, o acessório é o quê? Que depende da existência de uma obrigação principal. Então, para existir o contrato de fiança, tem que existir o contrato de aluguel, que vai ser o contrato principal, ou algum outro contrato que seja o contrato principal. Porque aqui ele é um contrato acessório. E os sujeitos do contrato vão ser o fiador, que vai fazer a garantia, o devedor, que é aquele que tem que pagar a prestação, e o credor, que é aquele que vai receber. Tá ok, pessoal? Então guardem esses termos. O benefício de ordem é o direito do fiador de exigir que o credor primeiro execute os bens do devedor principal para só depois executar os seus próprios. Artigo 827 do Código Civil. E, com base nisso, estão aí resolvidas duas questões da 41ª prova que tem relação direta com a nossa matéria de contratos em espécie. Pessoal, qualquer dúvida, me chamem no privado, vocês já têm o meu contato e eu fico à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado e boa sorte!